E aí, Dev, hoje nós vamos falar sobre a propriedade CSS ClipPath. Essa propriedade que muita gente tem vontade de aprender, mas acha complicada, acha os valores meio estranhos, que não são intuitivos, mas que já viu algum site tendo transições e conforme rolagem e tudo mais, e acha muito legal, mas não consegue fazer. No vídeo de hoje a gente vai desmistificar essa propriedade CSS para você. E eu te prometo que vai ser uma aula fácil, uma aula rápida, para que você não tenha dúvida e também não fique te enchendo de informação desnecessária. Antes de tudo, a gente vai falar sobre o que é o ClipPath. Se você trabalhou com Photoshop ou alguma outra ferramenta de design gráfico, você sabe o que é uma máscara. Uma máscara é quando a gente tem uma imagem e a gente coloca uma forma por cima dela, onde a gente mascara essa imagem e a gente só vai conseguir visualizar essa imagem com a forma que está por cima dela. Então, digamos assim, que a gente tem uma imagem como essas aqui, desse cara tomando café, e a gente tem um círculo e a gente quer que essa imagem apareça apenas dentro desse círculo, entendeu? Então isso é uma máscara e é o mesmo princípio da propriedade CSS ClipPath. Então vamos lá. Primeiro, a gente criou 5 imagens aqui para exemplificar como funciona a propriedade, tá? As imagens são iguais, a gente colocou aqui uma largura de 200 pixels para cada imagem, só para fins de ilustração aqui. E colocamos uma div em cada uma das imagens para a gente poder usar as propriedades. ClipPath é uma propriedade CSS que tem alguns valores que são Circle, Ellipse, Polygon e Inset. A gente tem outras propriedades além dessas, mas entendendo essas, que são as básicas, você vai saber fazer qualquer coisa com as outras também. Vamos lá, vamos começar pela primeira, que é img1, que é a primeira imagem. Então vamos lá. Bom, vamos descomentar esse código aqui, que significa o quê? ClipPath, circle de 50 pixels. O que é esse valor aqui? Esse valor significa que a gente está mascarando a nossa imagem com um círculo de 50 pixels de raio. Não sei se você se lembra da aula de trigonometria que você teve no colégio, né, de áreas de triângulo e círculos e etc. Não sei se você lembra do conceito de raio. O raio é a distância do centro de um círculo até a sua borda, que é a mesma coisa aqui. Aqui nesse círculo a gente coloca o valor de 50 pixels, que é o raio do centro até o canto. Então significa o quê? Que o nosso círculo ele tem 100 pixels de largura, entendeu? Mas você percebe que a gente não tem como movimentar onde a gente quer esse círculo na imagem, né? Levando em consideração que a imagem ela continua no fundo, só que a gente está mascarando ela dentro de um círculo de 100 pixels, que está centralizado. Mas e se a gente quisesse colocar esse círculo, por exemplo, no canto superior esquerdo? Como que a gente faria? A gente vai para o próximo exemplo, que é o img2. Vamos descomentar esse código. E a gente tem aqui um circle também. Um circle 50 pixels, at 50, 60 pixels. O que significam esses valores aqui? Primeiro de tudo, a gente tem o raio. Qual que é o raio do círculo que a gente está querendo? Ou seja, o tamanho. Se a gente quer um círculo de 100 pixels, a gente tem que colocar um raio de 50 pixels, porque um círculo inteiro, né, que é o diâmetro, é composto de dois valores de raio. Então seriam 50 pixels aqui. Agora, se digamos que eu quisesse um círculo de 50 pixels, eu colocaria 25 pixels aqui de raio, né? Mas olha só o que está acontecendo. O que está acontecendo ali? Lembra que eu falei, e se a gente quisesse colocar o primeiro círculo, do primeiro exemplo, no canto superior esquerdo? Aí que vem essa diretiva at, que tem esses dois valores logo em seguida. Esses dois valores aqui, eles são as coordenadas x e y que a gente vai colocar o nosso círculo em cima da imagem, né, que está no fundo. No caso, a gente tem aqui um círculo de 100 pixels de largura, né, nas coordenadas 50 pixels, né,
de x partindo do canto superior esquerdo e 60 pixels partindo do canto superior esquerdo também. Só que x é um valor na horizontal e 60 pixels é na vertical. Mas o que a gente tem que prestar atenção é que, lembra que eu disse que um círculo, o ponto de referência principal dele é o centro dele? Então, o que significa que quando a gente coloca um valor de 50 pixels no valor de x aqui, significa que o centro do círculo está a 50 pixels do canto superior esquerdo da imagem. Então, se eu colocasse 0 aqui, a gente ia perder um pedaço da imagem na horizontal. Tá vendo? Que é o que aconteceu no segundo exemplo. E aqui a mesma coisa na vertical. Certo? Então, digamos que eu quisesse o mesmo efeito da primeira imagem, eu simplesmente poderia colocar porcentagens também. 50% e 50%. A gente vai ter exatamente o mesmo comportamento. Olha que bacana. Mas se a gente quisesse, então, a nossa imagem no canto superior esquerdo, levando em consideração que é uma imagem que é um círculo de 100 pixels, né? A gente teria que colocar aqui, então, 100 pixels e 100 pixels. Opa! Olha só, agora a gente vai fazer 50 e 50. Viu? É isso que eu queria mostrar para você. Então, essa segunda versão da propriedade do valor circle, ela é mais flexível porque você coloca o tamanho que o círculo vai ter, né, que é o raio, e também em que posição ele vai estar em relação à imagem que está no fundo, né? Então, é assim que funciona. E a gente tem uma outra opção também, que é a elipse. Esse outro valor de ClipPath, que é elipse. Mas qual que é a diferença de uma elipse para um círculo? Uma elipse, como você pode ver aqui no exemplo, já que já está aplicado, uma elipse é um círculo que ele é deformado, tanto na horizontal quanto na vertical. Um círculo, ele é um círculo perfeito, ele não tem nenhum tipo de deformidade. Já a elipse tem, né, tanto na horizontal quanto na vertical. E os valores funcionam da mesma maneira, né? Considerando que a gente tem aqui uma imagem de 200 pixels, né, a gente primeiro vai setar os tamanhos aqui, né, e também as coordenadas, né? Então vamos lá. Bom, a gente tem aqui um elipse de 12%. Vamos colocar valores absolutos aqui, né? Vamos colocar aqui sempre considerando o raio também, tá, galera? Então, considerando aqui um raio de 50 pixels, né, que a gente vai ter 100 pixels de largura, e aqui a gente pode colocar 100 pixels, que a gente vai ter 200 de altura, tá vendo? Por isso que ele pegou a altura da imagem inteira. E na horizontal a gente tem apenas metade da largura, né? E 50 a gente está centralizado aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que a gente colocar 100 pixels e 100 pixels. Não vai mudar nada, tá vendo? Então isso aqui ele mantém a imagem centralizada, tá? Então é assim que funciona a elipse. Eu vou alterar aqui, vou colocar 100 pixels e aqui eu vou colocar 25 pixels para você ver como que ele vai ficar. Olha só, né? Então a gente pode também colocar aqui no Y com o valor de 50 e ele vai ficar bem em cima. Tá vendo que bacana? Então isso é muito legal, né? A gente tem a elipse funcionando dessa forma aqui, né? Agora a gente tem o polígono, que é muito legal, e eu vou mostrar ele para você agora como funciona esse valor. O polígono, ele é o seguinte, é uma forma, basicamente é uma forma que você cria através de coordenadas x e y para você mascarar a tua imagem. Então, e cada dois valores desses são valores de x e valores de y, e depois da vírgula a gente coloca mais um valor, e mais um valor, e mais um valor. Então, polígono, como funciona? O primeiro valor é sempre o x, o segundo valor é sempre o y. E esses dois valores juntos, eles compõem um ponto na imagem que a gente está criando. Então, vamos começar aqui. A gente tem esse valor de x,
que é 0, ou seja, o ponto está bem no canto esquerdo da imagem. E 50% significa que em relação a y, né, que é a vertical, ele está bem no meio da imagem. Então faz sentido que é o ponto do canto esquerdo dessa imagem, né, que é a quarta imagem aqui do nosso exemplo. Se eu colocasse 25% aqui, você pode ver que o nosso ponto ele vai subir. Tá vendo? E a mesma coisa aqui, se eu colocar 25%, olha só o que acontece, tá vendo? O nosso ponto ele vai para frente porque ele andou 25% no eixo X, entendeu? Então é assim que funciona. A gente tem quatro polígonos aqui, né? A gente tem quatro pontos, né? Mas a gente poderia ter 3, por exemplo. A gente poderia colocar aqui, olha só, a gente criou um triângulo. Então é uma ferramenta bem flexível. A gente poderia colocar também aqui, bom, 50%, 100%, né? 50% de X, 100% de Y. Né? A gente poderia colocar aqui, vamos pensar aqui, 25% de X. Né? E vamos lá, 75% de Y. Vamos ver o que vai acontecer. E não aconteceu nada, porque a gente não está respeitando algum ponto aqui, tá? Mas a ideia é essa, você sempre colocar as coordenadas aqui e ele obedecer esse tipo de... colocar os valores aqui e ele obedecer os pontos que você colocou. No caso, a gente colocou aqui 0,50%, a gente poderia ter colocado 100 pixels, vai dar a mesma coisa, tá vendo? Aqui, 100 pixels, a mesma coisa aqui, né? Então, aqui 100 pixels aqui, 50 pixels aqui, a gente poderia ter colocado 200 pixels, tá vendo? Aqui, 100 pixels. Aqui, 100 pixels. E aqui, 200 pixels, tá vendo? Ele vai manter a mesma coisa. Se eu colocasse aqui 150, só para você ver o que acontece, olha só, tá vendo? Então, é assim que funciona o polígono. Então você poderia criar triângulos, você poderia criar pentágonos, enfim, a forma que você quiser que seria mais interessante para você. A gente tem também a diretiva at, né, que para a gente movimentar o polígono em cima da imagem ou do elemento HTML que a gente quer. Eu não vou mostrar porque eu já mostrei para você como funciona na elipse, tá? Mas você pode testar depois para ver como que funciona. Você pode colocar um at aqui e colocar as duas coordenadas aqui, tá bom? E assim que funciona, tá? Agora, indo para o último exemplo, que a gente tem o clippath de inset. E por que a gente tem esse clippath inset? O que ele significa? O inset, ele considera o próprio elemento como máscara. Então, a gente tem aqui um elemento inteiro, que é a imagem, né? A gente considera esse elemento como a máscara inteira que a gente vai utilizar. E esses valores aqui que a gente tem, eles são relacionados a cima, direita, baixo e esquerda. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Digamos que eu coloque aqui 100. Olha só o que ele vai acontecer. Ele vai sumir. E agora eu vou colocar 0, que é o valor default dele. Por que isso acontece? A gente tem que considerar que, vindo de cima, quantos por cento de cima eu quero que fique oculto na página, no elemento. Se eu colocar aqui 20, olha só, tá vendo? Se eu quero que o elemento fique escondido da direita para a esquerda, 20%, olha só, ele vai sumir um pouco. E a mesma coisa vindo de baixo, a gente pode colocar até valores absolutos aqui, vamos colocar 100 pixels, ele vai cortar pela metade. E com o último valor também a gente pode colocar 50%, olha só, tá vendo? O que é legal no clippath inset é que muitos frameworks, muitas bibliotecas, na verdade, JavaScript, eles usam esse clippath inset quando existe o evento de scroll da tela e você chega a determinados elementos. Esses elementos eles estão ocultos, né? Ou seja, eles estão com um 100% aqui, e aí ele vai, conforme a rolagem, ele faz ele ficar com 0% e aparece
mas com uma transição fluida. Isso aí é muito legal. Não é uma funcionalidade difícil de fazer. Vou trazer isso para você em um outro vídeo, mas é interessante entender como isso funciona, né? É o ClipPath funcionando ali com o evento de scroll do usuário, né? Quando chegar a determinados elementos. É bem simples de se fazer, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido bastante sobre como funciona o ClipPath, como funciona essa propriedade, seus valores principais, que são o Circle, a elipse, o polígono e o inset, ok? Se esse vídeo foi importante para você aprender, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal para que você receba sempre as nossas novidades, os últimos tutoriais que a gente vai trazer para você, e ficar ligado sempre que vai ter mais conteúdo a cada dia mais, ok? Valeu, muito obrigado, espero encontrar você nos próximos vídeos, valeu!